James Cameron é um dos maiores cineastas de todos os tempos. Ele é a mente por trás de Exterminador do Futuro 1 e 2, Titanic, Avatar, só para citar algumas das suas obras. Ele também tem algumas lições para ensinar para você, youtuber, e eu vou te passar nesse vídeo. Olá, eu sou Alex Bandeira, esse é o canal YouTube Lógica, sejam todos bem-vindos. Em 2009, James Cameron introduziu no cinema a tecnologia 3D, mas muito tempo antes ele foi um dos pioneiros do conceito blockbuster, que é filmes com orçamentos altíssimos. Nesse caso, ele foi com o filme Exterminador do Futuro, o primeiro filme, que teve um orçamento de 9 milhões de dólares, um orçamento alto para aquela época. Foi o primeiro cineasta a fazer o filme com o orçamento mais alto de todos os tempos, nesse caso com Titanic, 200 milhões de dólares, e foi também o cineasta a atingir, também com Titanic, foi o primeiro a atingir a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria, em receita. Mas nada foi fácil, como muitos podem estar a pensar. Apesar do seu prestígio, apesar de ser já um cineasta famoso, conhecido, conceituado, ele ainda teve que enfrentar algumas barreiras, algumas dificuldades para realizar o que ele queria realizar. Lição número 1. Seja autoconfiante, acredite em você mesmo. Quando começou a produzir o filme Titanic, James Cameron convidou, ou contratou para protagonistas dois jovens desconhecidos. Um totalmente desconhecido, um mais ou menos conhecido. Leonardo DiCaprio, na altura, era o desconhecido, ainda não tinha nome no mercado de Hollywood, nem no mundo. E Kate Winslet era só um pouco conhecida lá na Grã-Bretanha. Ainda não era conhecida em Hollywood, ninguém sabia ainda dela. E ao fazer isso, ao contratar esses dois atores para protagonizar o seu filme, James Cameron estava a correr um grande risco de fracassar, porque ter atores famosos na produção facilita muito a atração do primeiro público. O primeiro público que vai assistir o filme, ele vem mais por causa dos atores que estão envolvidos no projeto. Então, sobre essa audiência criado pelo público dos atores que estão envolvidos, dos que são os protagonistas, então virão o restante do público que vai receber a propaganda boca a boca, que vai assistir o filme em função da propaganda boca a boca feita pelos primeiros que assistiram. Então era um risco grande. Outra coisa usada que James Cameron fez foi contar em 3 horas uma história que todo mundo já estava cansado de ver. James Cameron não foi o primeiro a fazer um filme sobre o naufrágio do Titanic. Muita gente já tinha feito antes, muitos outros cineastas já tinham feito antes. Mas James Cameron não se importou com isso. Continuou convicto na sua ideia, no seu projeto. A terceira coisa que James Cameron fez, que é muito usado também, foi, como já disse antes, ter o maior orçamento de todos os tempos. Nenhum filme antes de Titanic tinha um orçamento sequer de 100 milhões de dólares. O que dizer de 200 milhões de dólares? Então era um orçamento gigantesco. E para piorar, os analistas de Hollywood, os especialistas que fazem as projeções, que analisam o futuro dos filmes, se ele vai ser um sucesso ou um fracasso, todos diziam que Titanic ia ser um fracasso por todas essas razões que eu já citei, que dessas razões ousadas que o James Cameron tomou, que essas atitudes ousadas que James Cameron tomou, era um risco muito grande. Os investidores já estavam com um pé à frente, um pé atrás. Então isso podia abalar um pouco as convicções, a mentalidade do James Cameron. Mas mesmo assim, ele prosseguiu. E quando o filme foi lançado, tornou-se a maior bilheteria de todos os tempos, atingindo a marca de 1 bilhão. Pela primeira vez um filme tinha atingido a marca de 1 bilhão de dólares. E ainda foi nomeado a vários Oscars, dos quais ganhou algumas categorias. E Titanic foi a maior bilheteria de todos os tempos, até ser superado por Avatar em 2009, outro filme também de sua autoria, com a história bem semelhante com a do Titanic. Lição número 2. Seja corajoso. Coragem é a capacidade de assumir riscos. E James Cameron foi corajoso ao se comprometer a realizar 2 filmes caso Titanic fosse um fracasso de bilheteria. 2 filmes comerciais. Em Hollywood, quando um diretor decide fazer um filme autoral, um filme mais para se expressar artisticamente do que para ganhar dinheiro, o estúdio, nesse caso que investe no filme, acaba por exigir que ele faça 1 ou 2 ou mais filmes comerciais para que possa ser retirado o valor que foi investido
nesse filme autoral. Então, James Cameron se comprometeu a realizar, se arriscava a realizar 2 filmes que ele não queria fazer, que ele não tinha interesse em fazer, simplesmente porque precisava garantir ao estúdio que ele ia recuperar o dinheiro que foi investido no filme que ele amava, que ele desejava realizar, que ele queria muito fazer. Foi um risco muito grande, mas valeu a pena, porque não precisou não precisou realizar esses 2 filmes, porque Titanic foi um grande sucesso, que todo mundo saiu feliz. Lição número 3, seja competente. Você pode trazer algo novo ao mercado sem precisar reinventar a roda. Titanic, por exemplo, é a história de Romeu e Julieta com pano de fundo, o naufrágio do Titanic. Avatar é a história da animação da Disney Pocahontas, é a história de Último dos Moicanos, é a história de Dança com Lobos, só que visto numa nova perspectiva, uma nova abordagem sobre essas histórias. Então, como essas histórias foram nomeadas a Oscar e ganharam algumas categorias e foram sucesso de bilheterias, Avatar também foi nomeada a Oscar e ganhou algumas categorias. E, inclusive, por ser tão competente, James Cameron conseguiu fazer com que Avatar tivesse um desempenho muito superior a esses 3 filmes do qual ele foi copiado, né? Foi, entre aspas, copiado, porque Avatar se tornou, como eu já disse, a maior bilheteria de todos os tempos, até ser destronado pelo Vingadores Endgame. Então, como você pode ver, as criações de James Cameron não são originais, ele não criou nada, ele pegou algo que já existia, deu sua versão, ou seja, deu o seu ponto de vista, e agora para nós parece algo novo, parece algo criado do zero. E essa lição quer nos ensinar exatamente isso. É preciso ter competência para pegar algo que já existe e dar uma nova versão sem que pareça plágio. E muitos canais famosos aqui no YouTube são exatamente isso. São versões recriadas de programas de TVs que já existem, de programas de rádio que já existem, e até de outros canais que já existem. Bem, essas são as 3 lições de James Cameron. 1. Seja autoconfiante. 2. Seja corajoso. E 3. Seja competente. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Nos vemos no próximo.